Muito bem, uma vez mais, hora de oração. Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Indique o canal, envie os estudos para outras pessoas e vamos clamar em nome de Jesus. Como você está? Está tudo bem com você? Como você tem passado? Envie o seu pedido de oração, eu quero interceder, clamar por você em nome de Jesus. Hoje, o nosso tema e o nosso assunto é a doutrina de Cristo. Isso mesmo, a doutrina de Cristo. E chegamos a Hebreus, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, e diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Muito bem. O que está acontecendo aqui nesse momento? O escritor de Hebreus vinha falando sobre maturidade, leite espiritual, alimento sólido. Leite espiritual, então, as bases, os fundamentos do evangelho, para as pessoas que são carentes e precisam ser acolhidas e precisam de consolo e precisam de socorro e precisam de proximidade e precisam de comunhão, o que também todos nós precisamos, claro. Mas ele passou a falar no final do capítulo 5 sobre o alimento sólido. E bispo, o que vem a ser o alimento sólido? Ah, meu irmão, o alimento sólido, sabe o que é? Alimento sólido é o que nos leva à maturidade. É quando nós enfrentamos as perseguições, quando nós enfrentamos as angústias e nós prevalecemos. Quando nós enfrentamos e nos deparamos com escândalos e nós perseveramos e nós, ao perseverarmos, realmente nos estabelecemos em um nível de maturidade espiritual sem sermos abalados ou levados por ventos de doutrina ou então de andarmos atrás de homens, atrás do espírito de divisão. Então, aí nós estamos realmente recebendo alimento sólido. E eu classificaria o principal alimento sólido, sabe como? Alimento sólido é a renúncia. Quando alguém está disposto a abrir mão de algo pelo Senhor, pagar um preço, como a gente chama, pagar o preço realmente, em renúncia das coisas, dos apegos, dos apetites do mundo, daquilo que poderia enredar, abrir mão de algo para o ministério, para a obra, para realmente confrontar até mesmo familiares, filhos, pessoas de influência em sua vida, a renúncia. E ela vem do Espírito de Deus em momentos e fases de nossas vidas. Sabe o que acontece? Esse é o alimento sólido. E quando você é, pela prática da fé, experimentado em renúncia, em fortaleza, em coragem, em resistir ao inimigo, em perseverar na oração e na fé, o alimento sólido, com certeza, está chegando e está fazendo parte da tua vida. Por isso que vem o escritor de Hebreus, iniciando o capítulo 6, falando dos elementos principais da doutrina de Cristo e dizendo que ele não vai se aprofundar nisso. Quais elementos principais da doutrina de Cristo? Então, qual é esse fundamento da doutrina de Cristo que ele vem aqui e que ele embasa? Primeiro, ele mesmo diz o arrependimento de obras mortas. Esse é o fundamento, essa é a doutrina de Cristo. Quando Jesus começou a pregar, depois da tentação de Mateus 4, depois de João Batista tê-lo batizado nas águas, o Espírito veio como pomba sobre ele, ele passou a pregar. E a pregação primeira de Jesus foi: arrependei-vos dos vossos pecados. Era a mesma mensagem de João Batista. Então, esses elementos fundamentais da doutrina de Cristo é o arrependimento. O Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas e ele nos leva a uma limpeza realmente espiritual, de consciência, de coração, de sentimentos. E quando alguém se arrepende dos seus pecados, ele está se aproximando de Deus, ele está limpando o vaso, ele está lavando a roupa suja, ele está se disponibilizando em uma porção diferenciada, como se zerasse a quilometragem e dissesse: meu filho, minha filha, vamos comigo agora daqui, partindo do zero. Arrependimento das obras mortas. Por isso, o apelo do inimigo e a sujeira de Satanás é
tão intensa com relação ao passado das pessoas. Eu estava outro dia mesmo falando sobre Ageu, no capítulo 2, foi-se lançados os fundamentos do novo templo, porque o primeiro de Salomão havia sido destruído. Ageu 2, e haviam pessoas saudosistas, pessoas chorando, pessoas realmente lamentando a destruição daquele templo, comparando com o novo que estava sendo construído, e que ele não tinha a mesma imponência, ele não tinha a construção com os mesmos materiais que haviam sido usados naquela época. Então, é um perigo muito grande, né? As situações das obras mortas. Por isso é o arrependimento do que você praticou na infância, do que você sofreu na sua juventude, daquilo que você, caminhos que a sua vida seguiu, fraquezas que você sucumbiu a elas, influências que você sofreu e assim por diante. Então, primeiro é o arrependimento das obras mortas. Essas bases elementares da doutrina de Cristo. Segundo, o batismo. Ele fala, né? Aqui no versículo de número 2, o ensino de batismos. O batismo é o batismo nas águas. Romanos no capítulo 6. Cristo morreu por nós na cruz. Então ele pagou o preço em nosso lugar. O justo foi dado pelos injustos. Ele se fez maldito para que nós sejamos benditos. Muito bem. Ótimo. Só que agora nós não precisamos morrer porque somos culpados. Ele morreu sem pecado, por isso ressuscitou dos mortos. Nós somos culpados dos pecados e da fraqueza da carne, da debilidade do homem e assim por diante. Mas para que nós não venhamos então a morrer, nós somos batizados. O batismo é o símbolo da morte de Cristo para nós. E como ele ressuscitou dos mortos, nós nos levantamos das águas do batismo. Mortos com Cristo nas águas do batismo. Ok? E vivos para Deus, mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos capítulo 6, em tempo oportuno eu vou falar também sobre o livro de Romanos com mais detalhes. Agora aqui tem uma coisa interessante, ele não fala batismo, ele fala batismos. Bispo, então existe mais de um batismo? É verdade. Ele está dizendo aqui o ensino de batismos. Não significa que nós temos a doutrina de ficar rebatizando as pessoas ou batizando as pessoas novamente. Pecou, batiza, pecou, batiza. Não, senão a gente voltaria para o tempo da lei, do templo. Errou, pecou, sacrifica um animal. Errou, pecou, sacrifica um animal. Não. Jesus não pode ser crucificado de novo por nós, o seu sacrifício foi derradeiro. O que ele se refere a batismos aqui, mais propriamente dito, e é um consenso entre os teólogos e também das explicações que eu já vi, por exemplo, aquele homem que foi crucificado, 2 salteadores crucificados com Jesus, um blasfemava, o outro disse Senhor, o Senhor falando bem de Jesus, né? Não praticou mal nenhum e o defendeu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi batizado nas águas? Não. Mas aquele que crer e for batizado será salvo. Então esse homem não foi batizado nas águas, mas compreendemos, à luz da palavra de Deus, que ele foi batizado no corpo de Cristo. Ele foi batizado na sua morte. Está entendendo isso? Amém? Não foi batizado nas águas. Esse batismo das águas é o batismo da igreja. João Batista batizava nas águas, nós batizamos nas águas. Amém? Aquele homem não foi batizado nas águas, mas ele foi batizado na morte de Jesus. Mais ainda, aprofundando esse assunto, não é o meu objetivo hoje falar sobre o livro do apóstolo Pedro, mas ele fala sobre batismos. 1 Pedro, capítulo de número 3, eu vou ler a partir do versículo 19. É um tema muito polêmico e que cabe um outro estudo, mas falando objetivamente sobre batismo. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou a espíritos cativos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Aqui falando de espíritos cativos em espíritos em prisão. Outro dia eu vou falar sobre esse estudo e dado também o interesse e a curiosidade de vocês, pode colocar aqui nos comentários que eu vou fazer esse estudo, fico devendo para falar sobre esse assunto de Pedro, dos espíritos em prisão e do tempo do dilúvio, ok? Eles então estavam ali com Noé e Noé constrói a arca, vem o dilúvio, aquela família, a família de Noé com os animais são salvos na arca. Agora o versículo 21, a qual, figurando o batismo,
agora também vos salva. Então ele faz uma relação com os dias de Noé, com a arca, com aquele livramento que eles viveram, com um batismo. Interessante, não é? Curioso, não é? Com um batismo, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma obra de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Veja que o assunto fica mais complexo e eu vou esclarecer mais sobre isso. Mas, então, existe realmente um caminho e existem outros batismos que ali estão sendo colocados. Muito bem. Terceiro, a ressurreição. Voltando a Hebreus, capítulo 6 e versículo de número 2. O ensino de batismos, a imposição de mãos e da ressurreição dos mortos. Então, antes a imposição de mãos. A imposição de mãos é muito clara. Jesus fez muitas obras de milagres, impondo as mãos sobre as pessoas, está claro no Evangelho. Depois você vai ver Tiago, no capítulo 5, chame os presbíteros da igreja, imponham sobre o enfermo as mãos, se ele tiver pecado, será perdoado. E se tiver enfermidade, será curado. Então, essa questão da doutrina de Cristo, da imposição de mãos, é uma questão realmente da palavra de Deus, da unção com óleo, da imposição de mãos, o que já era feito por Abraão. Jacó impôs as mãos sobre os filhos de José, Manassés e Efraim, não é assim? A lei de Deus mostrou também os descendentes de Levi sendo ungidos e a imposição de mãos sendo colocada, sendo lançada sobre eles. Então, é algo realmente elementar da presença de Deus. A ressurreição dos mortos. Esse é um assunto interessante porque Jesus foi confrontado diretamente pelos fariseus, Jesus foi confrontado diretamente pelos saduceus. E o que foi que aconteceu? Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Não é assim? Então, nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Lázaro ressuscitou dos mortos, Dorcas ressuscitou dos mortos, e nós ressuscitaremos dos mortos para a glória do Senhor na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o juízo eterno. Existe vida eterna e existe morte eterna. Então, aqui os fundamentos da doutrina de Cristo, as bases, aquilo que é elementar, o arrependimento, o batismo, a ressurreição, a imposição de mãos, o juízo eterno e a fé. A fé. Esses 6 elementos são citados e mencionados em Hebreus capítulo 6. A fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção das coisas que se veem. Esses elementos são bases sólidas da tua fé, nas quais eu e você não podemos ter mais nenhuma dúvida, nas quais nós precisamos estar realmente firmados, arraigados nelas, porque em cima desse edifício as demais coisas, com alimento sólido, vão ser construídas e vão ser edificadas. Eu queria mostrar para você, dentro desse assunto, algo que é muito importante e curioso. Apenas 2 minutos, quando Jesus se levanta e começa a pregar e trazer os seus ensinos, como um rabi que era chamado, um rabino, a despeito dos outros rabinos que existiam. Jesus traz, vamos dizer, uma grande inovação, ou ele traz um complemento, ele traz a sua interpretação da lei das coisas espirituais. Mateus capítulo 5, versículo 21, escute. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Ouvistes o que foi dito aos antigos, versículo 22, eu, porém, vos digo. E você vai ver essa repetição em vários momentos. Veja só, versículo depois, 27, estou em Mateus 5. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Depois, versículo 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, versículo de número 34. 38, 43, assim por diante. Ou seja, Jesus disse, você ouviu o que foi dito, eu, porém, vos digo. Em outras palavras, Jesus veio repaginando. Os temas e os assuntos todos aqui, eu não vou discorrer sobre eles agora, mas era o casamento, a postura das pessoas, a questão do jejum e alguns outros. Por exemplo, aqui no capítulo 5, versículo 40, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Está entendendo? A doutrina de Cristo, o ensinamento de Jesus, ele transcende, ele vai além, ele traz em cima de um fundamento que é o próprio Cristo, uma maturidade.
e um crescimento espiritual muito, muito expressivo e muito grande. Receba, cresça, aprenda, em nome de Jesus. Vamos orar e apresentar a saúde, as necessidades, as situações de gratidão que temos para com o Senhor nosso Deus, a necessidade de porta de emprego, situações de casamento, da vida sentimental, de situações de prosperidade, das promessas de Deus, para que você que está acompanhando, que talvez viva uma esterilidade em alguma área da tua vida, já caiu por terra. Há um ensinamento, a doutrina de Cristo, há uma revelação, a virtude do Todo-Poderoso, e vai te alcançar agora, em clamor, em nome de Jesus. Pai de amor, nós nos derramamos e nos apresentamos diante do teu altar. Clamamos, Senhor, de boa consciência na tua presença, em nome de Jesus, certos de que o Senhor nos ouve. E eu tomo a autoridade desta palavra, deste estudo, deste ensino, que guardo no meu coração e assim desejo que cada um guarde em seu coração. Tema e trema diante do Senhor e não diante dos homens e nem do inimigo e nem do mundo que está aí fora tentando nos enredar com tantos males. Pai, esta autoridade eu tomo para apresentar cada servo, cada serva tua. Sejam investidos em fé, sejam investidos, Senhor, em batismos, sejam investidos, Senhor, em autoridade, em graça, para que tenham vitória frente ao inimigo que traz tentação e provação e os provoque e quer desanimá-los. Esta é a mensagem, desanimá-los. Caia por terra. Se entrou por um caminho, desânimo, a fraqueza não prevalecerá, porque pela fé neste ensino nós declaramos a vitória que vem do Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Clamamos em tua presença a tua graça, o teu favor. Meu Deus, não permita que vivam desanimados, enfraquecidos, por estar tardando a promessa no casamento, nos negócios, na prosperidade, na fartura. Espírito de Deus, tira da escassez e levanta os teus servos em autoridade, em compromisso, em fidelidade, aquilo que vai agradar ao Senhor e vai trazer vitória em nome de Jesus. Eu declaro hoje a graça, a bênção do Senhor na tua vida. E Deus te deu um sinal do seu favor, que vem em sonhos, em uma pessoa que Deus te envie, em alguém que se levante para te abençoar pelo reconhecimento da obra de Deus em sua vida e através de sua vida. Eu clamo, intercedo por cada um em fraquezas e em desesperos, repreendo o espírito enganador, o espírito imundo, a maldade das trevas. O Senhor encontre pelo Espírito de Deus o milagre do arrependimento, o milagre da santificação, do perdão, seja encontrado em tua vida para que vocês façam um vaso novo, um vaso limpo, alguém que vai andar de cabeça erguida para a glória do Deus vivo e todo-poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba, alegre o teu coração, compartilhe, Deus vai honrar grandemente, em nome de Jesus. Fica com Deus.